Dá uma olhadinha se entrou aí, Renato. Ainda não entrou. Entrou. Estamos ao vivo. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa cozinha, hoje com uma novidade linda aqui para nós. Estamos pelo YouTube, sim, porque aqui nós conseguimos ter um enquadramento melhor da cozinha. Renato, acho que tu precisa baixar um pouquinho, por causa do retorno aqui. Então, temos um enquadramento melhor, vocês vão conseguir ver a minha bancada de uma forma melhor. Então, a nossa aula já está criando um corpo muito mais interessante aqui no YouTube. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma receita que eu simplesmente amo. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que a maioria das receitas que eu trago para vocês, das receitas que nascem aqui, nascem da vontade que eu tenho de ver os meus filhos comendo, de ver os meus filhos incluídos nessas possibilidades, mas também porque eu sou gulosa, tá? Então, essa receita não é uma receita para os meus filhos, é uma receita que realmente eu e o meu marido adoramos, que é a receita da bolacha champanhe para diferentes possibilidades de receitas, né? Tem muitos pavês que são feitos com essa bolacha, bases de algumas tortas, mas tem um clássico que eu acredito que todas nós adoramos, que é o tiramisu. Eu já confesso para vocês que já comi diferentes tiramisus por aí e já provei diferentes versões dele. Mas depois que nós entramos para essa versão nova que a vida nos apresentou, essa versão sem glúten da vida, eu confesso para vocês que essa é a melhor receita que eu já provei nesse aspecto, tá? Para poder elaborar essa receita para vocês, eu fiz uma série de testes e de estudos de possibilidades, de diferentes possibilidades de cremes, de texturas de bolacha, enfim. Então eu tô trazendo hoje para vocês algo mais próximo daquilo que a gente tem na memória como um tiramisu, tá? Lembrando sempre, para quem tá aqui, para quem vai assistir, quem tá aqui comigo hoje ao vivo na live, para quem vai assistir depois, lembrando sempre que essa receita é uma receita que a gente recriou com todo o amor possível para incluir o maior número de pessoas nessa experiência gastronômica. É uma receita que vai ser sem glúten, as bolachinhas são sem glúten, são sem leite. O nosso creme vai ser também com essa versão sem leite, tá? Para tentar englobar aí o maior número de pessoas possíveis. Aqui em casa nós consumimos leite, enfim, eu posso usar o mascarpone, a gente não consome o glúten, mas eu posso consumir o leite. Ok, o creme tu faz de acordo com aquilo que tu desejas, que a tua família quer e aquilo que vai te fazer bem, ok? Vamos começar. Hoje eu tô aqui com o meu auxiliar, meu amor. Como estamos aí, não tem nenhuma pergunta, nada? Não, por enquanto tranquilo. Tranquilo? Então vamos começar. A primeira coisa, nós vamos começar com a bolacha, tá? Com a bolacha champanhe. Vou pré-aquecer meu forno, 180 graus. Não se preocupem com as quantidades, nós vamos colocar no descritivo do vídeo. Eu vou publicar como eu publico sempre lá no Instagram, nos stories, enfim, tá? E no sábado, como já é habitual aqui para nossa comunidade, nós vamos publicar a receita na íntegra para vocês repetirem para o final de semana, para o Natal,
para o aniversário, para as festas, enfim, ok? Vamos pré-aquecer então o forno. Já coloquei meu forno 180 graus. Agora, primeiro passo. Essa receita, ela se assemelha muito a um pão de ló, tá? Para quem já fez pão de ló, consegue perceber isso. Nós vamos iniciar pelo preparo das claras em neve. Vamos fazer quase como um merengue, ok? É muito semelhante, muito, extremamente fácil. Então, tenho certeza que vocês aí vão tirar de letra. Então, primeiro passo, vamos separar aqui as claras. Eu vou usar 2 ovos. Primeiro, quero as claras aqui dentro do bowl. Tenho certeza que o bowl tá bem limpo, que não tem nenhum resíduo de gordura, tá? Porque eu preciso nesse momento que minhas claras realmente fiquem bem aeradas, bem batidas. E se eu tiver gordura aqui, a gente sabe que não chega naquele ponto do merengue, né? Então, o bowl precisa estar bem limpo, sem resquícios de gordura. Estou separando aqui as claras da gema. Vou colocar no meu bowl e já vou juntar aqui o meu açúcar, tá? Eu optei por usar um açúcar demerara pulverizado. Ah, Rê, mas o que é o pulverizado? É quando a gente bate esse açúcar no liquidificador, enfim, e deixa ele mais fino. Normalmente eu uso o açúcar demerara pulverizado para receitas de pães, receitas onde eu quero que ele fique muito fino, para que ele possa ou alimentar o meu fermento ou me proporcionar um creme mais liso, mais delicado, tá? Então juntei aqui. Agora, para quem me acompanha aqui, sabe que os nossos encontros não são só receitas, né? A gente trabalha, eu sempre tento trazer para vocês um pouquinho mais daquela química do preparo do alimento. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Aqui dentro do bowl eu tenho 2 claras. Mas o que são essas claras? A clara é basicamente água e proteína. Quando eu tenho um concentrado de proteínas e bato essas proteínas, eu formo uma espuma, que é o merengue ou outros preparados que nós fazemos. Gabi, Renato, só um minutinho, gente. Ela tá balançando ali. Filhos, né? A gente tá assim, né? Nesse tumultinho aqui. Mas enfim. Então nós temos um concentrado de proteínas. Quando eu bato esse concentrado, eu tenho uma formação de espumas por causa destas proteínas. O que eu posso fazer para tornar essas proteínas muito mais funcionais, ou seja, para ter mais espuma, para ter um merengue muito mais aerado? Eu posso desnaturar essas proteínas. Ah, Rê, o que é isso? Tá ficando difícil. Não, gente, é super fácil. Desnaturar a proteína é simplesmente facilitar que essas reações que vão acontecer durante o batimento das claras sejam mais eficientes, tá? É quase como ter um novelo de lã, e esse novelo de lã é a minha proteína na sua forma natural. E eu desnaturo ela, eu junto algo ali dentro que vai fazer com que esse novelo se desmanche, tá? No momento que essa proteína se desmancha, eu tenho ela numa forma muito mais interessante para formar um merengue, para bater, para fazer novas ligações, ok? Então aqui dentro, deixa eu pegar aqui, eu vou juntar vinagre, que é uma acidez. O vinagre nós juntamos sempre no início, sempre. E vamos bater.
já tenho aqui o meu merengue leve, um ponto de bico leve, né? Não é aquele ponto final do merengue. E o meu açúcar já está em processo de ser desmanchado. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos juntar as gemas aqui para dentro. E vamos bater um pouquinho mais até formar um creme completamente homogêneo, onde eu consiga ver o açúcar já desmanchado lá dentro. Agora a gente já vai juntar aqui pra dentro. Eu já vou mostrar pra vocês a textura que tá esse creme antes da gente incorporar farinha, enfim. Então, pra quem tá entrando agora, aqui dentro eu só tenho as minhas claras batidas com merengue e tenho também as gemas e o vinagre. Agora nós vamos juntar o sal. Ah, Rê, por que o sal? O sal faz uma reação química muito importante quando a gente trabalha com claras batidas. Por quê? Pensem comigo, vocês já fizeram aí na casa de vocês algum merengue, alguma clara batida e deixaram o recipiente parar por alguns minutos e ao final de algum tempo pegaram esse recipiente e embaixo dele havia alguma água? Aposto que sim, eu já fiz isso diversas vezes. O que o sal faz? O sal vai chegar aqui e vai fazer um processo muito semelhante, quase como se apertasse essas ligações e mantivesse essa água lá dentro dessas ligações todas. Então essa água não sai para o fundo do bolo. Então eu tenho um merengue muito mais estável, um bolo, um pão de ló mais estável, sem essa perda de líquidos. Então a gente junta o sal nesse momento. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Mas deixa, só vamos recapitular. O que ele está fazendo agora? Agora eu juntei o sal aqui pra dentro. Mas que etapa da receita para quem chegou bastante depois? Isso, pra quem tá chegando agora, a gente tá batendo primeiro, eu tô batendo aqui as claras em neve com açúcar, juntei a gema, em seguida eu vou juntar a farinha, porque nós estamos fazendo a massa do nosso biscoito de champanhe, tá? Eu achei que tava fazendo um merengue. É que tudo começa com o merengue, tudo começa... O merengue faz parte da bolacha. Exatamente, é o início. É como um pão de ló, todo pão de ló começa com claras em neve, com a gema, enfim... Eu já achei que estava confundindo a receita e que estava fazendo a receita de merengue. Né, amor? Eu achei, eu te olhei e te senti tensa. Então isso faz, a primeira etapa é fazer o merengue. Primeira etapa é primeiro bater as claras com açúcar,
como nós fizemos, nós batemos toda a clara com açúcar e um pouco de vinagre. Em seguida eu já juntei a gema, bati um pouco mais e agora juntei o sal. E agora a gente vai deixar bater um pouco mais para criar uma estrutura mais espessa. Entendido? Entendi. Vamos lá. Pronto, eu já tenho aqui um creme que é como se fosse uma espuma, tá? Onde eu tenho açúcar, claras, gemas, vinagre e um pouco de sal. Vou juntar agora nesse momento o meu extrato de baunilha. Não juntem antes, junta mais pro final, ok? Quem sabe que ele é volátil, vai perder aroma. Então batemos um pouco mais. Agora, desligar aqui. Já tenho o meu creme. Ó, é como se fosse uma gemada um pouco mais líquida, tá? Bem batido. E agora nós vamos incorporar. Pode substituir açúcar por adoçante? Pode fazer com eritritol. Gente, pode, mas tu não vai ter a mesma textura e a mesma crocância. O açúcar, principalmente em cookies, bolachas, biscoitos, ele tem essa característica. Ele vai te deixar aquela superfície mais corada e levemente mais crocante. Então, o eritritol, nenhum adoçante vai fazer isso, tá? O eritritol, o xilitol, enfim, eles não vão fazer essa textura. Ah, Rê, mas eu tenho um familiar com diabetes, ou eu sou diabético, enfim, vale fazer com adoçante. Mas a gente faz consciente de que aquela textura não vai ser a mesma, tá? Agora, aqui dentro, deixa eu separar um pouquinho aqui. Aqui dentro desse bol, não se preocupem em anotar quantidades, tá? Como eu falei antes, nós vamos postar essa receita na íntegra, na descrição do vídeo. Vai estar no Instagram ao sábado. Então, todo sábado nós postamos a receita da semana na íntegra, ou seja, ingredientes, modo de preparo, enfim, que vocês podem ir lá e salvar tranquilamente. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse mix de farinha. Por quê? Porque eu não venho aqui te dizer que tu tem que usar 100 gramas de farinha sem glúten e ponto final. Não, vamos conversar sobre o que tem aqui dentro, tá? Para bolachas champanhe, que são bolachas que te pedem um pouquinho mais de delicadeza, mas ao mesmo tempo alguma crocância. A delicadeza vai vir através desses ovos, dessa clara, dessas gemas que nós batemos, tá? Então aqui a gente vai criar uma estrutura para manter essas gemas, essas claras com corpo, tá? Alguma estrutura para esse biscoito. Então, aqui eu tenho farinha de arroz, amido de milho e fécula de batata. Cada um tem a sua função. Farinha de arroz, como a gente já conversou várias vezes, ela é uma farinha de corpo, uma farinha que dá uma certa estrutura ali para minha massa, né? E é uma boa farinha de base, porque ela não tem sabor, ela é neutra.
o amido de milho. Quando é que a gente usa o amido de milho? Toda vez que eu quero crocância. Então, para biscoitos, biscoito de Natal, cookies, bolacha champanhe, o amido de milho vem muito bem nessas receitas, porque ele traz essa crocância que eu quero. Só que eu não quero um biscoito, o biscoito de champanhe é um biscoito diferente. Então eu não quero um biscoito simplesmente crocante, ele precisa ter alguma leveza e delicadeza. Então para isso eu compenso um pouquinho aqui com fécula de batata. Vamos lá? Agora... Pode ser usado açúcar mascavo? Pode ser. Quando a gente troca o açúcar demerara por um açúcar mascavo ou coco, a gente está trocando por um pouco mais de umidade. Nem vou falar da cor, né? A cor a gente já sabe que tu vai ter um biscoito um pouco mais escuro. Mas isso não chega a ser um problema, né? Mas tu tem mais umidade dentro. Tendo umidade a mais, tu tem um tempo a mais de forno, tá? Então, provavelmente o teu biscoito fique um pouquinho mais lá, até que aquele líquido todo no interior evapore e mantenha a estrutura mais crocante, tá? Então vai ter sim um pouco mais de umidade, mas é essa a questão. As trocas têm que ser conscientes, nós temos que fazer trocas entendendo o que a gente vai ter de resultado final. Troquei demerara por mascavo, vou ter mais umidade, consequentemente um tempo maior de forno. Já coloquei a massa aqui para o saco de confeitar. Agora, separei a minha forma. Aqui dentro eu coloquei um tapete de forno, que é o ideal para massas muito grudentas, enfim, para que vocês possam tirar sem danificar, tá? Mas caso vocês não tenham esse tapetinho, pode também ser aquele papel vegetal para forno, tá? Então, vou cortar aqui na largura que eu quero o meu biscoito. Eu não costumo fazer eles muito altos, tá? Quando é pra tortas, enfim, eu faço eles um pouquinho mais baixinhos. Agora, venho aqui e vou fazer as porções do meu biscoito. Com delicadeza, controlando sempre na mão a quantidade, para que eles fiquem o mais parecidos possível. Essa quantidade de massa vai render aí em torno de 20 biscoitos. A massa fica sim um pouquinho mais molinha do que a massa tradicional com glúten, tá? Isso. Então já tem os biscoitos. Eles vão pro forno agora, que já tá pré-aquecido, 180 graus, como nós conversamos. E agora nós vamos fazer o nosso recheio, o nosso creme. Como é que vai ser o nosso creme? Aqui, como a proposta é nós fazermos um tiramisu sem leite, então nós vamos usar para esta proposta o tofu. Ah, Rê, eu não gosto de tofu, eu posso leite, enfim. Pode usar o mascarpone, que é o tradicional, né? Que é o queijo que é utilizado, o creme de queijo, o creme cheese. Pode utilizar também uma ricota, enfim, tá? Fica a seu gosto. Agora, vou ligar aqui já o meu liquidificador. Vamos começar com os ingredientes. Vamos pegar esse. Pronto, agora
Vou juntar aqui pra dentro o meu queijo. O queijo que eu escolhi foi o queijo tofu, para ser uma possibilidade sem leite, né? Vou juntar também aqui chocolate branco derretido. É um chocolate vegano. Atualmente existem várias marcas veganas de chocolate. Então, essa é uma marca que eu gosto muito, que eu trabalho bastante com eles, tanto aqui na minha casa, com as minhas receitas para minha família, quanto na minha padaria. Ele já está derretido. Vou juntar aqui. Esse chocolate branco que eu estou usando, o leite utilizado para ele é o leite de coco, a formulação dele é com leite de coco. Vou juntar também leite de coco aqui para dentro. E vou juntar também uma quantidade de rum. Renato, pode pegar o rum, por favor. Vamos bater todos esses ingredientes e até que vire um creme homogêneo. Deixa eu pôr aqui, por favor. Vou juntar então o meu rum. Ah, eu tenho crianças que vão comer essa receita, enfim, eu posso não juntar? Pode, é um sabor aqui opcional. Pode juntar também o extrato de baunilha, caso tu queira dar um outro sabor, um outro aroma para esse creme. Vamos juntar também uma pitada de sal. Todas as receitas doces pedem uma pitada de sal. Ah, Rê, tu quer? Vamos salgar a receita doce? Não. Nós vamos intensificar sabores e aromas. É isso que o sal faz em uma receita doce. Ele faz com que seja uma explosão de sabores e aromas presentes ali dentro. Então, todas as receitas levam uma pitada de sal. Agora nós vamos colocar aqui, tá com cheiro espetacular. Nós vamos colocar aqui em uma tigelinha, um recipiente que possa ir ao frio. E ela vai ao frio do jeito que está por pelo menos 1 hora. Ele vai, como ele tem chocolate branco na composição, no momento que ele receber frio, ele vai voltar a ficar mais espesso. Então é esse o objetivo, que ele fique um pouco mais firme. Então vai pro frio. Como nós temos tempo e pressa, eu já deixei pronto um creme para que vocês possam ver a textura final dele. Já tá gelado, ele tá no frio há mais ou menos 1h30. Então ele já ficou bem mais espesso, ó, do que aquele outro creme. Como é que nós vamos montar? Como é que a gente vai finalizar agora este creme aqui? Nós temos um queijo, que é levemente salgado, o tofu. Temos o chocolate branco. Eu não adicionei neste creme mais açúcar, enfim, um adoçante.
Porque a receita de tiramisu tem isso, ela não é uma receita extremamente doce. Ela tem aquela presença do queijo, do salgado na composição dela. Mas eu quero um pouquinho mais de leveza para esse meu creme. Então, o que eu fiz? Eu bati aqui uma gema com açúcar, formei uma porção de merengue, tá? Até um ponto firme. E o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar o meu creme a essa gema. Vou juntar aos poucos. E vamos misturar até esse creme suavizar. Eu tô falando com vocês e já tô salivando. O cheiro tá muito bom. Então, vamos juntando aos pouquinhos. Para quem gosta de um pouco mais de acidez, pode juntar aqui algumas raspas de limão também. Na receita original, no creme original, não leva limão, tá? Mas podemos criar sempre. Vou reservar aqui o meu creme já. Vou mostrar para vocês como ele está. Vamos colocar aqui. A textura tá linda. E ele vai ficar no frio um pouco mais firme. Agora vamos para a montagem, para a parte divertida de toda a receita. Agora eu trouxe para vocês uma proposta um pouquinho diferente do tradicional. Nós vamos montar a nossa sobremesa em uma taça, que eu acho que é uma proposta super charmosa e super interessante para uma ceia de Natal. Já tenho aqui as minhas bolachas prontas, fiz várias hoje de tarde, porque sabia que não daria tempo de finalizar. Tenho também o meu café. Nós vamos misturar, vamos umedecer levemente a bolacha, não muito. Por quê? Porque uma bolacha sem glúten, ela não tem aquela mesma rigidez que uma bolacha com glúten, ela é muito mais delicada. Então, vamos começar, deixa eu mostrar para vocês as nossas bolachinhas. Nós vamos começar fazendo uma cama de bolachas aqui pro fundo. Essa primeira camada pode ser uma camada um pouquinho mais espessa de bolacha, porque ela vai acabar fazendo o fundo todo da minha taça. Agora, café. Algumas pessoas adoçam esse café pro tiramisu. Eu não adoço. Eu prefiro realmente que o café seja forte, intenso, mas sem açúcar, que seja presente somente aquele sabor do café mesmo, tá? Mas vai de cada um. Se quiser adoçar, pode.
Agora nós vamos colocar uma camada do nosso creme de queijo. Mais uma camada de bolacha. Essa bolacha ela é super leve, então vocês podem colocar tranquilamente 2 a 3 camadas de bolacha, que não, ainda assim não vai ser uma sobremesa pesada. Mais uma vez café, apenas aqui nas bolachas mesmo. E mais uma camada de creme. Pronto? Então, já temos aqui uma camada de biscoito, uma camada de creme, outra camada de biscoito. Finalizamos aqui com o nosso creme. E agora, a última camada é o nosso cacau em pó. Eu uso cacau em pó 100%, porque eu acho que essa sobremesa traz muito disso, dessa intensidade de sabores fortes. Nós temos aqui normalmente o sabor de algum queijo presente, que traz aquela percepção mais salgada. Temos aqui a crocância da bolacha. Tenho também o café, a intensidade. E agora nós finalizamos com um cacau 100%, ou seja, sem açúcar, sem adoçantes neste cacau. Então vai trazer ainda mais intensidade para minha sobremesa. Já temos a nossa sobremesa linda, maravilhosa, sem glúten, sem leite e com uma proposta muito charmosa para o Natal, para a ceia de vocês.